Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje a minha convidada é a doutora Juliana Anauati Alves de Aguiar. Ela é otorrinolaringologista, doutora pela Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da equipe de otorrinolaringologia do HCOR. Nós vamos falar, pessoal, sobre rinite e sinusite. Mitos e verdades, porque todo mundo acha que sabe um pouco, mas vocês vão descobrir aqui muitas informações importantes que vão ajudar vocês e familiares no dia a dia. Juliana, foi um prazer você aceitar o meu convite para a gente conversar um pouquinho de um assunto tão comum a todos, né? Mesmo Obrigada, quem não tem uma patologia crônica, uma hora ou outra, morando em São Paulo, vai se deparar com essas questões todas, né? Com certeza. Então, muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês. Se eu puder esclarecer um pouquinho, deixar as pessoas mais conscientes sobre o assunto, já vou ficar feliz. Então, tá ótimo. Então, vamos definir para o público o que é rinite e o que é sinusite. Tá jóia. Essa é uma das maiores confusões, né? Rinite, sinusite, ainda me atrevo a enfiar aí gripe, resfriado. Ótimo, pode falar tudo. Fica tudo no mesmo balaio. Todo mundo vai adorar, vamos lá. Na verdade, a rinite, it, né, inflamação. Então, rinite é a inflamação da mucosa do nariz, quando pega só o nariz. Sinusite é a inflamação das mucosas dos seios da face, tá? Então, quando pega o seio, a gente tem 4 seios da face grandes, né? O frontal, o maxilar, então, etimoide e esfenóide, são os 4 seios, quando eles inflamam, chama sinusite. Agora, a gripe e resfriado também tem inflamação da mucosa do nariz e dos seios da face. A gripe é um quadro mais intenso, né? Vem febre alta, o paciente fica prostrado, fica de cama, como a gente viu no Covid, no influenza, então é um quadro mais intenso. Um resfriadinho também tem corizinha, tem uma inflamação mais branda que o paciente tem uma febrinha leve e consegue manter as atividades do dia. Isso é importante. A sinusite e a rinite, dificilmente, a rinite não é infecção, então não dá febre alta. E a sinusite é mais raro, mas ela pode ter febre também. Então, a rinite é um quadro mais inflamatório do que infeccioso, entendeu? E, na verdade, o nariz fica escorrendo, né? A diferença, como eu falei, os sintomas são todos meio parecidos, mas tem algumas diferenças que ajudam não só o médico, mas o paciente também a diferenciar uma da outra. A rinite, normalmente, costuma dar uma coriza, né? Aquela aguinha, parece que abre uma torneira, fica pingando o nariz, obstrui o nariz. O paciente, quando é mais alérgico, o paciente tem coceira, espirro, coça o olho, coça a orelha, coça a garganta, coça geral, dá uma tossezinha, mas normalmente a secreção, a diferença é uma secreção clarinha, ou transparente, ou um pouquinho como se fosse uma clara de ovo. Clara, mas um pouco mais espessa. Sim. A diferença da sinusite, que já é um quadro mais arrastado, ela pode até começar como uma rinite, um quadro mais brando, com uma corizinha, mas ela vai se agravando ao longo dos dias. Ela vai ficando o catarro um pouco mais espesso, amarelado, às vezes até esverdeado, dá um pouco de dor de cabeça, o paciente sente que o rosto está todo, né, tá com aquela pressão na face, ao toque, às vezes o paciente sente dor, dá uma tosse mais carregada. Então, um quadro um pouco mais intenso, que o paciente fica mais incomodado, assim, mais rico de sintomas. Tem paciente que também queixa de uma secreção retrofaringe, né? Sim. Faz assim, escorre atrás da garganta. Essa é muito chata. Então, o paciente fica engolindo constantemente uma secreção, né? Que a gente chama de secreção posterior, essa que fica pingando atrás. É mais comum de sinusite. Mais comum de sinusite. A rinite também dá, mas como a catarro é mais clarinho, incomoda menos. A sinusite é um pouco mais carregada, a secreção, então o paciente se incomoda mais e dá muita tosse. É importante falar que, você falou agora dessa secreção posterior, criança dificilmente tem dor facial. O sintoma mais comum de sinusite em criança é tosse por essa secreção que fica pingando. Então, uma criança que fica com aquela tosse persistente... Não tem nada no pulmão, é tudo alto. Não tem nada no pulmão, tudo alto, você tem que desconfiar de sinusite, porque pode ser esse muco que fica escorrendo pela garganta e a criança fica tossindo. Então, é um sintoma bem comum, principalmente em criança. Porque a gente tem, pessoal, vias aéreas altas, né, Juliana? Sim. Então, esses quadros são das vias aéreas altas. Aí, às vezes, a mãe ou a própria pessoa acha que é uma infecção pulmonar, alguma coisa, porque tá tossindo. Mas não, né? Muitas vezes é só a parte alta mesmo. E a maioria é viral, Juliana? Sim, das infecções, na verdade, né? Porque a rinite, como eu falei, é um quadro mais brando, então o paciente não fica prostrado, não fica com mal-estar. A sinusite, que é um quadro um pouco mais elaborado, ele pode ser
uma das causas de sinusite é um vírus, né? Então ela começa, como eu falei, começa mais brando, porque a grande esmagadora maioria das vezes a sinusite ela é viral. Me atrevo a falar mais de 90%, 92% das vezes a sinusite viral. Então as pessoas vêm no consultório, vêm no pronto-socorro, olha, eu tô com um mal-estar, tô com tosse, com o nariz escorrendo, ai, tá muita dor de cabeça, eu queria muito antibiótico para sanar, para ficar bom mais rápido. Só que isso não adianta, porque é um quadro viral, ele é autolimitado. Quando a gente chama de autolimitado, ele vai resolver sozinho. Só que a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar o paciente, não precisa ficar sofrendo todos esses dias. Mas não adianta tomar antibiótico. E mesmo tendo catarro amarelado, esverdeado, é viral? Sim. Essa é uma dúvida importante. Sim, pode sim. O quadro viral, quando é que a gente classifica, né? Fala, puxa, agora acho que virou uma sinusite. Não é pela cor. O vírus também pode ter secreção amarelo esverdeado. Então, o principal fator é o tempo de progressão. Então, imagina que você ficou gripado, daí começou com essa sinusite, porque a gripe, ela inflama os seios, né? Inflama o nariz, inflama os seios da face, e aí chama sinusite, porque inflamou os seios da face. Só que ela é viral. Aí passa uma semana, não melhora. Normalmente um quadro viral melhora em 3 a 5 dias. Até 7, vai um gripe mais arrastada. Aí passou de 7 dias, a pessoa não melhora. Inclusive ela piora. A secreção não só fica espessa, mas fica com prostração, fica com dor de cabeça, fica com tosse. Muito indisposto. Então, em vez de você ver que vai melhorando, não, o paciente vai indo ladeira abaixo. Então, isso é um fator de que a gente pode ter tido uma infecção oportunista. Quer dizer o seguinte, quando você está doente, sua imunidade cai. Então, você fica mais suscetível a uns bichinhos aí que tiveram no ambiente. Se não tiver uma bactéria circulando no teu corpo e você está com uma imunidade baixa, ele pode vir em cima de uma infecção. A bactéria infecta em cima dessa infecção viral. Então, de um quadro viral, ele passa a ser bacteriano. Aí, se você tenta algumas medidas, depois a gente vai entrar nos tratamentos e não melhora, aí sim o antibiótico pode ser necessário. Na prática eu sempre falo com os pacientes, olha, passou de uma semana, já não é mais gripe. Fique atento, tanto para idosos, sim, né, que tem mais fica com a imunidade mais baixa. Agora, também uma atenção, né? Pessoas jovens que têm mania de treinar, que estão assim e vão treinar a si mesmo. Às vezes toma um corticoide e vai treinar, né, Juliana? Tá cheio. E isso daí é muito perigoso, porque você diminui a sua imunidade, porque você, né, tá numa infecção, mesmo que seja viral. Sim, tá exaurindo, né, o seu sistema. Exatamente. Aí isso também é um fator, né, que é muito. É um fator que piora, né? A gente tem que ajudar o corpo na batalha dele, né? Tá tentando, o seu sistema imune tá tentando matar os bichos ali, tanto os vírus quanto as bactérias. Então, eu sempre falo para o paciente, quando a gente está nesse estado que ou vai ou racha, quer dizer, ou ele vai sanar sozinho ou vai infectar, eu falo para o paciente, olha, por favor, dorme direitinho, dorme as horas necessárias, não faz atividade física intensa, se alimenta bem saudável, para dar tempo do teu corpo reagir. Fora das medidas de tratamento clínico que a gente pode fazer de medicamentoso, mas das medidas comportamentais, essa é uma das principais. Não exaurir o seu sistema, né, imune. Então, toma cuidado, né, fazendo um repouso, né? Aqueles cuidados de vó que sempre funciona, né? Eu falo, cancha de galinha não faz mal a ninguém, né? Bom senso e cancha de galinha não faz mal para ninguém. É isso aí. É isso aí. E assim, quando a gente fala de ter adenoide ou ter um desvio de septo importante, isso piora essas condições? Como é que é? Explica o pessoal aqui que é o adenoide, o pessoal chama de carne esponjosa, isso, né? Aqui o pessoal chama tudo que tem no nariz de carne esponjosa. Eu vou diferenciar um pouquinho aqui para, lógico, em termos mais leigos, para vocês entenderem. A adenoide é que o pessoal chama de carne esponjosa das crianças. É um tecido linfóide que a gente chama, né? Que ele mora atrás do nariz. Se você pudesse colocar o dedo pela boca atrás da campainha e atrás da úvula, é onde fica a adenoide. Então, ela costuma ficar grande até os 5 aninhos, é onde ela tem começa a cair. Ela tem o ápice dela, vai diminuindo, ela vai atrofiando ao longo da idade. Então, é difícil você achar um adulto com adenoide, tá? Porque tu fala, poxa, se ela vai diminuindo, por que faz cirurgia em criança, né? Porque a adenoide grande, a gente tem uma classificação que a gente faz um exame quando ela está obstruindo acima de 70% do nariz, você faz a cirurgia porque ela pode causar deformidade facial na criança. Tá. Então, aquele olhinho mais encovado, os dentes vêm todos para frente, o palato, que é o céu da boca, ele fica muito fundo.
a criança pode ter problemas de sono, então você não pode ficar esperando. Porque a qualidade de vida fica ruim, a criança não dorme direito, não cresce, né? Tem baixo peso. Crescimento é super importante, né? Então isso afeta tudo. Então, para você correr atrás depois do prejuízo é muito mais difícil do que fazer uma cirurgia de adenoide. Então, a adenoide, sim, imagina que ela fica uma bolinha atrás do nariz represando todo esse muco. Então, o muco não drena, fica lá paradinho. Então, imagina, catarro quentinho, no escurinho, é tudo que as bactérias mais gostam para se proliferar. Então, piora as condições de rinite, favorece, né? Aumenta as rinites e as complicações como sinusite. As infecções também ficam mais prevalentes em criança, mais frequente em criança com adenoide grande. O desvio de septo, o septo é essa parede, né, que divide as narinas em direita e esquerda. É difícil alguém ter o nariz reto que nem uma tábua. Todo mundo tem, né, uma curvinha ou outra. Então isso não é porque tem um desviozinho que tem que fazer cirurgia. Quando que a gente pensa em cirurgia? Ou quando o paciente não respira, né, do lado desse desvio, um desvio muito pronunciado. Então que não passa nada. Que não passa nada ou passa pouco por uma narina que impeça que ele respire adequadamente. Ou quando esse desvio é tão grande que ele empurra os cornetos, que são o nome de outras cáries esponjosas, que são as estruturas mais anteriores do nariz, que todos nós temos, os cornetos, e ele fecha a drenagem. Então, o desvio é tão importante que empurra essas cáries que fecha a drenagem dos seios. Aí o paciente fica tendo sinusite de repetição por causa disso, porque a drenagem está fechada. Então, você endireita o septo e aí você diminui a chance de infecções. O pessoal que tem desvio de septo, às vezes eles fazem um ronquinho assim, né? Aquela respiração bem ruidosa, assim. Sim. Que você fala assim, epa, eu acho que... E às vezes pode acordar com falta de ar, né? Pode ter coisas assim também, não pode? Pode sim. A queixa mais comum realmente é a obstrução nasal. O paciente fala, doutora, eu tô sempre entupido. Tô sempre entupido, eu posso lavar o nariz, posso usar o remédio que o meu nariz não funciona. Aí você olha, realmente é osso, não tem como você melhorar isso sem cirurgia, é osso e cartilagem. Então isso é cirúrgico quando o grau é obstrutivo desse nível. E ele também aumenta os riscos de doenças, por exemplo, a apneia do sono, como você falou. Sim. A apneia do sono é quando o paciente está dormindo e tem aquelas engasopadas no meio da noite, né? Quando ele para de respirar no meio da noite. Isso tem um nível, né, que a gente que é tolerável, até 5 apneias por hora a gente até considera como normal, mas tem os níveis mais avançados que a gente tem que fazer alguma coisa porque aumenta os riscos de doenças cardiovasculares. Eu gravei um podcast sobre a apneia do sono. É importantíssimo, muito e aí, legal. A gente vê às vezes o jovem, né, por exemplo, meu enteado, ele operou de desvio de septo porque ele tava roncando, assim, você vê um barulhinho, tá? E ele tinha 16 anos, assim. E aí ele respira muito melhor, claro, né? Então, às vezes, tem paciente que tem uma certa resistência de operar. E às vezes fala, doutora, se eu soubesse, eu tinha operado antes, porque a minha vida é outra. É verdade. Porque assim, você mora em São Paulo, cheio de poluição, né? O tempo muda muito, né? Seco, quente, frio. Às vezes vem uma onda, né? Uma frente fria. Então... É muita coisa no nosso dia a dia. Sim, o nariz sofre em São Paulo. As questões todas. Então, se você tem que toda hora tomar antialérgico, toda hora tomar alguma coisa, a qualidade de vida fica ruim, né? Não, sim. Respirar... Então, a gente foi feito para respirar pelo nariz, né? A respiração bucal, né? Que o paciente que tem um desvio, que tem rinite, sinusite é obrigado a fazer, traz uma série de prejuízos. E o principal deles é o sono. Não, falando em qualidade de vida, né, você consegue, quando você faz uma cirurgia, você não só dorme melhor, mas você tem uma atenção melhor ao longo do dia, né, porque você dorme bem à noite, então você está disposto, você está com a memória boa, você consegue render melhor nos esportes. Eu opero, às vezes, alguns atletas e eles têm rendimento melhor, inclusive, claro, porque sim. Você oxigena melhor o coração, o cérebro, então não tem como... não tem por que protelar. E hoje em dia a cirurgia é toda endoscópica, né, então a gente consegue... operar com um risco muito menor, uma recuperação muito mais rápida. Então, hoje, realmente, quem tem indicação tem que ir atrás, porque ajuda muito. A vida é outra. Os pacientes sempre falam, puxa, como você falou, por que eu não operei antes? Tá tão melhor assim, tipo, demorei 40 anos para operar, devia ter operado antes, né? Com certeza. Então, assim, às vezes, eles têm essa ideia, e às vezes vai no médico. Aí depois volta e fala, mas você não operou? Ah, mas eu falei, não, mas é... Aí, às vezes, mais alguém falando, eles... Tipo, não, doutor, então acho que eu vou voltar lá. Eu falei, olha, tem vários casos. Se você toda hora tá tomando antibiótico, ou toda hora tá tendo quadro, tomando corticoide,
e antialérgico. E as pessoas se automedicam muito, né, Demais, Juliana? demais, Nesses quadros, infelizmente. porque vão na farmácia e compram. Sim. Exceto o antibiótico, né? Mas, claro, a gente tem aqueles pacientes que têm, por exemplo, sinusite crônica, né? Sim, Como essas que são... você define? Pelo tempo, na verdade, Tempo. pelo tempo de progressão da doença. Quando é acima de 3 meses, os sintomas que não melhoram com o tratamento clínico habitual, aí realmente é cirúrgico. E tem uma cirurgia... Limpa o seio nasal? Como o Sim. seio maxilar, os seios? Todos eles. Na verdade, tem outras comorbidades no nariz que eu nem entrei aqui. Comorbidades são doenças, não vou entrar em detalhe, porque é muito específico, como a polipose nasal, tumores. É que a pessoa sangra, né? E tem que investigar. Isso, sem nem falar nessas. A sinusite crônica é isso, quando o paciente fica com aqueles sintomas de congestão, dor facial, secreção espessa, que não melhora com nada. Com lavagem nasal, com antibiótico, com corticoide, você faz todo o tratamento completo e nada melhora. Aí você faz uma tomografia, que é um exame de face, é um exame parecido com o raio-x, mas mais sofisticado, e aí você vê as drenagens dos seios todas obstruídas. Aí você faz pelo nariz, a gente tem pinça angulada que consegue limpar. Você faz uma nova abertura do seio e faz uma lavagem, às vezes tem que fazer uma limpeza, até remoção mecânica mesmo, uma raspagem, para tirar todo aquele tecido inflamado. E aí essa ventilação aberta, né, o oxigênio entrando, melhora tudo. Ele funciona como anti-inflamatório o oxigênio. Então toda essa mucosa que estava toda demasiado inchada, ela volta para o padrão normal dela. Mas sinusite e rinite é um diagnóstico clínico, né, Juliana? Clínico. Pessoal, não tem que fazer raio-x para fazer diagnóstico. Não, raio-x não serve pra nada. Não precisa disso. O médico vai examinar, porque às vezes a gente aperta aqui assim, né? Aperta na frente, aperta aqui, né? Do lado. Sente dor, né? Sente dor, você vê secreção. O principal alteração do exame físico é secreção purulenta, drenando. Purulenta quer dizer aquela secreção amarela esverdeada drenando do nariz, ou quando você abre a boca e vê um rio de catarro descendo pela garganta, aquele catarro espesso. Esse aí fechou o diagnóstico junto com todos os sintomas que o paciente está se queixando, né? De dor, tosse e tudo mais. E aí os pacientes que têm alergia, eles são pior essa condição, né? Porque não são só os alérgicos que têm isso, mas tem alguns tratamentos hoje, né? Assim, também não vamos entrar nisso, né? De tratamentos de vacinas, essas coisas para aqueles muito alérgicos, né? Porque piora também a condição. Essas vacinas que o pessoal toma, né? Da influenza, isso tudo também ajuda. Ajuda, né? Na verdade, as vacinas ajudam muito, né, no combate a esses vírus específicos que você tomou vacina. Mas como você falou, em São Paulo realmente oscila demais a temperatura, é uma cidade poluída. Então, a gente já está predisposto. Eu falo que é difícil alguém sentar na minha cadeira com o nariz 100% são. Ele pode vir queixar do ouvido. Eu vou olhar o nariz, é difícil achar o nariz lindo, maravilhoso em São Paulo. Porque, infelizmente, nós estamos expostos a isso o tempo todo, né? Sim. Então, eu acho que até vou me adiantar aqui um pouquinho nas medidas que a gente, né, pode fazer. Preventivas. Porque nós estamos aqui nessa luta. A gente tem que se virar com o que tem. Então, o que eu falo para o paciente? Primeira coisa é manter a tua saúde em dia, né? O teu corpo funcionando da melhor forma possível. Como é que a gente faz isso? Cuidando do sono, cuidando da alimentação, fazendo atividade física. Tomando água, porque a água é importantíssimo. Porque a água, o nosso muco, que é a secreção que a gente assou e limpa, ele é feito basicamente de água. E esse muco, a gente tem uns cíliozinhos, parece um monte de pelinho dentro do nariz e da mucosa dos seios da face, que vão batendo para tirar esse muco e limpando constantemente o nariz. Porque o que a gente respira de fungo, de bactéria, de vírus, de fuligem, ele gruda nesse muco. Por isso que o catarro no nariz ele é meio viscosinho, meio grudentinho. Porque ele vai retendo as impurezas. Porque ele retém. E aí o corpo vai eliminando isso. Ou você assou, você vai engolindo e vai eliminando isso como uma rotina isso. Se você está sem água, desidratado, esse muco ele fica muito menos viscoso, fácil de sair, ele fica mais seco. Então, você abre caminho para os bichinhos entrarem no teu organismo. Por isso que a hidratação é um dos principais, não só via lavagem nasal, mas via oral, tomando água mesmo, um dos principais meios de você evitar as crises de rinite, né? Outra coisa, então, isso para fazer cuidando do teu corpo como um todo. Agora, falando em rinite alérgica, que é uma grande... A rinite é uma coisa interessante para falar também, que a rinite não é só alérgica. Tem um monte de tipos de rinite.
As mais comuns são a alérgica, que é essa que você entra em contato com pó, com ácaro, que fica em tapete, em livro velho, o mofo de parede. Essas são as rinites alérgicas. Tem as rinites que são muito comuns em São Paulo também, que chama vasomotora. É uma rinite de oscilação de temperatura. Tá vendo? Então tá quente, depois você entra no frio, ou tá no ar-condicionado, vai pro quente. Então, essas oscilações inflamam a mucosa nasal. E também dão congestão, coriza, todo aquilo que a gente às vezes a gente vê que uma pessoa fala, fiquei o dia inteiro no ar-condicionado, fui num lugar, tava muito frio, aí agora tô espirrando, tô com o nariz ruim. Né? Essa não é alérgico, é rinite vasomotora, que é essa de oscilação de temperatura. Tá vendo, gente? Vasomotora, porque o vaso relaxa ou o vaso contrai, né? No frio o vaso contrai. E no calor o vaso relaxa. Então, esse relaxa, contrai, vai inflamando. Começa a complicar, vai inflamando a mucosa. Outra rinite também que é interessante é uma rinite hormonal. As mulheres na gravidez, elas ficam mais congestionadas, porque na gravidez os hormônios, eles fazem essa vasodilatação dos vasos. Então, os cornetos, que são essas carnes da frente do nariz, que entopem o nariz, eles ficam aumentados. Então, a grávida fica mais ofegante. Você não sabia, não. Ela fica mais obstruída. Tem a rinite também, deixa eu lembrar de algumas outras. Tem a rinite gustativa, que é muito interessante. Tem paciente que fala, doutora, eu bebo um vinho, meu nariz entope na hora. Olha só. Doutora, tem um cheiro, uma comida, um cheiro específico de alguma coisa, um gosto, aliás. É como se fosse uma sensibilidade maior, né? Isso, exato. Daí, esse reflexo de gustativo, ele fica exacerbado. E aí, ele pode causar uma vasodilatação por ativação do sistema nervoso autônomo, pra você ter ideia que então, é muito comum os pacientes falarem... E aí parece que ele tá maluco, né? Fala, como eu tomo um vinho, vai entupir meu nariz, isso que tem a ver uma coisa com a outra. Mas se for no especialista vai entender por quê, tá vendo? Por isso que tem que ir no especialista. Tem a rinite, mas as mais comuns disparadas são as alérgicas e a vasomotora. Quem tem esses quadros deve sempre lavar o nariz? Deve ser uma rotina, igual a gente escova o dente, por exemplo? Sim, quem tem rinite crônica... Aquelas de fazer assim, que desce. Sim, tem várias formas de lavar o nariz. Cada paciente se identifica com uma. Não tem uma que é certa e outras erradas. Por exemplo, criança pequena, você não pode enfiar um monte de soro no nariz dela. Então, tem crianças bebezinhos, a gente vai com conta-gotas, quando é bebê recém-nascido, bebezinho pequeno. Daí a criança vai ficando um pouquinho maior, você pode usar uma seringuinha. Tem umas seringuinhas na farmácia que você compra com os bichinhos, que ela já tem a quantidade de soro adequada. Legal. E aí a criança vai crescendo, ficando um pouco maior, já pode vir com seringas maiores de 20 ml, que são aquelas mais gordinhas, ou hoje em dia tem as garrafinhas de lavagem nasal. Aquele que você faz assim, pra lavar? Não, esse é o Jets, né? São os jatos, que são aquele, parece um tubo de desodorante que você aperta. Esse é uma possibilidade para adulto. Para criança maior, né? Adolescente. Até tem o infantil. Tem o infantil que sai um pouco menos, porque senão se você pega o adulto e joga em criança pequena, eles vão achar muito forte o jato. Mas tem infantil. Então essa é que é um pouco mais caro. Esse com jato. O jato, para você usar isso de rotina, não é todo mundo que pode comprar. Existe também a lota, que parece um bulizinho ele é desse formato. O pessoal da yoga que usa muito. Que faz Põe assim, soro, ele vai fazendo assim, ó, e vai vindo pela ação da gravidade. Aí sai daqui e desce no outro. Pelo outro lado. Eu já vi. Tem paciente que fala que usa. Sim. Chama lota ou lota. E tem um que hoje está na moda, que todo mundo, os otorrinos, inclusive eu prescrevo muito, são as garrafas de lavagem nasal. Tem diversas marcas, eu não vou citar a marca aqui, tem as mais conhecidas aí, que é uma garrafinha, parece um frasco de soro, mas ela vem vazia e vem vários sachêzinhos de sal. Então você coloca água, ela tem uma marcação, você coloca a água do filtro, não precisa ser água mineral. Pode ser água do filtro. A gente pede só para não usar filtro de barro, porque tem que ser um filtro que tenha bactericida. Sim. Ou água fervida ou mineral, uma das três. Ou filtro, ou fervida ou mineral. Você enche de água, põe o salzinho, ele vem um envelopinho, parece um saquinho de adoçante. Tá. Você coloca todo o frasco lá dentro, toda a embalagem do salzinho, isso. Chacoalha e prepara. É um soro, são 240 ml. Chama lavagem de alto volume. Manda fazer isso todo dia. Todo dia. Você aplica no nariz, eu não sei, vai aparecer o vídeo aqui, mas eu tô sem a garrafinha, né? Mas o importante é ter um truque. Você não pode apertar a garrafa forte, porque as pessoas apertam, eu pego um monte de gente com dor de ouvido por conta de má lavagem. Se você aperta forte, vai direto pro teu ouvido, dá uma baita de uma dor de ouvido. Então tem que ser uma pressão gradual, o paciente tem que olhar para baixo, no ralo da pia, apertar devagar e abrir a boca.
Você tranca, quando você abre a boca, você fecha a tuba auditiva. Ah, entendi. Então, a chance do soro entrar pelo teu ouvido é muito menor. Essa eu então, nunca é vi, isso não. aqui, você abre a boca, tranca a respiração e, ó, aperta devagarzinho. O soro entra de um lado e sai do outro. Então, metade de uma garrafinha do lado, metade do outro. Então, qualquer uma dessas lavagens, um riniteiro fazendo, vai diminuir muito. Riniteiro Vai diminuir muito as chances disso virar uma sinusite e até a rinite fica muito mais bem controlada. Ele fala, nossa, doutora, minhas crises melhoraram muito depois que eu comecei a lavar E uma coisa todos os dias. simples, né, Juliana? Super simples. Sabe? Até soro fisiológico, é barato, todo mundo... E você pode até preparar em casa, tem uma misturinha, depois qualquer coisa eu te mando, você pode colocar no teu Instagram para as pessoas terem acesso a essa garrafinha para você não ficar comprando, porque o salzinho é meio caro. Entendi. Você pode usar, eu vou até falar aqui, porque quem não tiver acesso, para essa garrafinha de 240 ml, você pode colocar uma colherinha de café, aquela colher pequenininha. Sei, aquela pequenininha. Isso, rasinha de sal. E põe lá. Põe lá. E um quarto de bicarbonato de sódio. Todo mundo tem bicarbonato de sal em casa. Tem. Então, um quartinho, quer dizer, a pontinha da colher de bicarbonato e uma rasinha de sal. De sal, pronto. Tá Já feita fez a um misturinha. caseiro. Igual a gente faz soro caseiro, que põe sal e açúcar. É isso. Aí o paciente não fica escravo de ficar comprando Entendi. o salzinho. Mas a lavagem ajuda muito. Gente, vocês estão vendo que ela falou da questão do estilo de vida, né? A gente sempre fala aqui, em vários podcasts, a importância do estilo de vida em várias doenças. E aqui não é diferente. Na otorrino, né? Na rinite, sinusite, você tem que ter imunidade boa, tem que fazer exercício. E uma coisa que as pessoas também, às vezes, perguntam, usar um umidificador. Se tiver com baixa umidade do ar, se tiver muito seco, vale a pena mesmo? Sim, vale muito, vale muito. Como eu falei, a gente sabe que São Paulo é muito seco muitas vezes, né? Vale muito. Tem só tomar um cuidado, seguir sempre as especificações do fabricante. Tá. Porque como ele chama umidificador, se você não cuida da asepsia, ele vai criar fungo e mofo lá dentro. Então você acaba jogando um monte de mofo no ambiente. Então você seguindo as especificações de limpeza e higiene, é uma arma muito, muito importante também para os quadros de rinite, principalmente nos ambientes quando está seco, né? E mesmo se a pessoa não tiver umidificador, se ela pegar uma toalha úmida, né? Botar assim do lado também. da cama, Funciona. tudo funciona, né? Posar Bacia de água. Que às vezes até mais higiênico, para você né, se verdade. manter. Porque às vezes aqueles umidificadores, você vai lavar, você não consegue chegar em todos os pontos, né? Tem isso também. Eu falo muito para os pacientes, eu adoro a toalha molhada, eu falo, ó, encharca uma toalha, torce para não ficar pingando e pendura num cabide no quarto, ou naqueles cabideiros de chão, né? Sim. Que vai super bem. Ótimo. Então, só toma cuidado com a bacia para não pisar na bacia à Na noite, hora que tem vários pacientes banheiro. que vão Faz no uma banheiro, bagunça. E aí acorda de madrugada tendo que limpar o chão. Aí já bagunçou o sono, né? Mas funciona super bem. E Juliana, no caso, mais alguma coisa em relação à prevenção? Não, acho que só uma coisa importante é manter eu falo para os pacientes, olha, teu quarto tem que ser impecável. Porque é onde a gente passa grande né, porcentagem do tempo do dia no seu quarto dormindo. Sim. Então, o quarto do alérgico, do riniteiro, como eu brinquei, não pode ter um monte de enfeite, de livro exposto, pelúcia, cobertor e cortina e tapete. Não dá. Tá? Tem que ser uma cortina de preferência persiana que você consegue passar um paninho. Os sempre livros muito têm que limpo, estar por causa de guardados. Porque poeira e ácaro, né? Que fica... Então, e todo dia eu falo para os pacientes, precisa fazer uma faxina, mas passa um pano molhadinho, um pano úmido, passa no chão. Só isso aí já ajuda, evita bater vassoura, porque a vassoura acaba levantando poeira. Então, passa um pano úmido. Existe também uns aspiradores também, que são uns aspiradores com filtro chamado EPA, que é um filtro que é muito bacana, que ele elimina ácaro de colchão e de travesseiro. Então, porque a gente fala, o ideal, o alérgico tem que trocar o travesseiro todo ano. Olha só, e as pessoas devem ficar anos com o travesseiro, ninguém troca. Eu não lembro. Eu nem sei quando eu troquei o meu também. E nem eu lembro, porque graças a Deus eu não tenho rinite. Mas os pacientes, os alérgicos, têm que trocar cada ano, no máximo a cada 2 anos. Olha só. Tá? O colchão, ele aguenta mais, ele aguenta até 10 anos.
Mas o alérgico tem que passar esse aspirador específico No travesseiro. no travesseiro e no colchão. No colchão. Isso diminui bastante as crises também de alérgico. E também se fica muito no sofá, também passar no sofá. Um aspirador que tem esse... Isso, filtro EPA. Filtro EPA. Você pode contratar empresas que vão fazer na tua... Porque ele é caríssimo, tá? Ele é caríssimo você comprar. Então você não pode ter. É difícil. É melhor você contratar a empresa para fazer. Você até pode ter, mas é caro. Então, geralmente as pessoas contratam e a cada 6... quando é muito alérgico, tem paciente que vai a cada 2 meses. Até 1 por mês. Tem paciente que quando tem asma junto, os pacientes mandam todo mês. Aí já, depois de um tempo, já vale até comprar, na verdade. Tanto que encomendou, não compensa. Se você limpar a cada 6 meses, já vale mais a pena alugar. Porque também vai surgindo modelos novos, Sim, né? Então, é outra arma também bacana para orientar os alérgicos aqui. E em relação aos tratamentos, né? É só nas crises mesmo que as pessoas vão usar os medicamentos. E aí, quando pensar em cirurgia, a gente acabou já falando aí nesse contexto. Sim, mas os medicamentos, né? Porque as pessoas adoram tomar um corticoide, jogar no nariz corticoide, como se fosse... Tem que tomar cuidado, porque pode dar problema na visão. Sim, né? Sim. Então, assim, de tratamento sem ser medicamento, é a lavagem nasal que salva. Fez a lavagem nasal, ainda continua com o nariz muito congestionado, coçando. A coceira incomoda muito. Os pacientes que espirram demais, atrapalha até o dia a dia, atrapalha no trabalho. Sim. Então, aí sim vem os antihistamínicos, né? Que eu não sei se pode falar marca, melhor não. Eu vou falar só... tipo loratadina, né? Desloratadina, fexofenadina. Aí tem antialérgico, tem de monte, tá? Na farmácia. A gente tem que tomar cuidado aqui, puxando pro meu lado, os antialérgicos que podem causar arritmia. Sim. Naqueles pacientes mais predispostos, nos cardiopatas, sim, né? Sim, porque tem uns que são além do antialérgico, eles vêm adicionado de pseudoefedrina, que são descongestionantes, né? Aí aumenta bastante o batimento cardíaco e aí tem risco a loratadina por si só não, né? Ela não. Mas a pseudoefedrina sim, tipo aqueles... o tem D, o ED, né? Isso, tem o D, né? Tem o nome da marca e o D depois. Que é o descongestionante. Isso, exato. Aí a gente tem que usar com parcimônia. A cortisona mesmo, eu dificilmente uso para rinite, a cortisona via oral. Eu uso mais para quadro de sinusite. Quando eu olho, as drenagens estão todas obstruídas, eu tento a cortisona, que é um anti-inflamatório potente, e o antialérgico. Então, ele vem nessa pegada dupla. Ele ajuda a diminuir a secreção e também ajuda na desinflamar os seios. Mas o quê? Uns 5 dias? Você não vai usar muitos dias, né? Nem pode. Nem pode, que ele aumenta, não só aumenta a pressão, mas depois de descompensar a glicose. Então, né, eu uso com muita parcimônia. 5 dias é mais do que suficiente para dar conta aí do recado. E aquela substância do nariz que o pessoal joga? O corticoide nasal, que também tem várias marcas, é um sprayzinho, ele vem em sprayzinho, assim, você aperta e sai um sprayzinho, um jatinho. Esse a gente pode usar durante um tempo. Eu peço para o paciente não usar mais do que 2, 3 meses. Tá? Ele tem a função, ele também é cortisona. Todo dia. Todo dia. Aí cada marca tem uns que são 2 vezes ao dia, tem uns que são uma vez só. Aí tem que ver na bula, na prescrição do médico. Mas ele tem a função também, como eu te falei, o cortisona ele é anti-inflamatório e antialérgico. Então, ele vai murchar os cornetos, que são aquelas carnes da frente, não serve para adenoide. Tá? Não serve para aquela carne de criança. Né? E não, a adenoide, não é aqui na frente que fica. Ele murcha a carne da rinite, que são os cornetos inferiores. Aí sim, ele vai murchando os cornetos ao longo dos dias e a paciente vai ficando cada vez melhor para a parte respiratória. Não pode ficar usando direto, porque depois de um tempo ele resseca a mucosa e aumenta o risco de sangramento nasal. Tá. Então 3 meses é um tempo ideal. Não mais que isso. Eu uso 2 meses normalmente. E tem que tomar cuidado que quem tem glaucoma é contraindicado o uso, porque ele pode aumentar. Glaucoma é pressão alta, né, na vista. No olho, então a gente não pode usar para a grande maioria dos pacientes com glaucoma. Fora isso, aí vem os antibióticos para as crises de sinusite, aí que tem as mais complicada. E acho que é isso, de medicamento é isso basicamente, tá? Eu sempre vejo assim que os pacientes usam nesse período, 5, 7 dias no máximo, de cortisona, né? não mais que aí você não precisa nem fazer dose de desmame. Não, você não toma precisa. E acabou. Tipo, prednisona, 20 miligramas, 5 dias. Né? Não precisa, só quando dá muitos dias que daí a gente tem que fazer dose regressiva, senão não precisa. Mas a gente tem que ter atenção, né? Porque muitas vezes é um paciente jovem que não tem nada. Mas se o paciente tiver pressão alta, se tiver arritmia, diabetes, tudo isso pode interferir nas doenças que tem.
Por isso que a gente nunca deve fazer automedicação. Isso. Né? No primeiro momento você pode ir no pronto-socorro para ser atendido, mas se você tem esses quadros, você tem que ter o seu otorrino. Porque ele vai te conhecendo, já sabe o que deu certo com você, o que não deu certo, né, Juliana? Com certeza. Essas pessoas que uma vez ou outra a pessoa tem, às vezes ela não vai mesmo no otorrino. Foi pontual, foi no pronto-socorro, resolveu. Mas quando você tem uma condição crônica, você tem que ir, né? Porque é igual o cara que tem hipertensão, Claro. tem diabetes, a gente já sabe o que e a tratou. gente vai conversando. Eu sempre pergunto para o paciente, Exatamente. você percebe... eu não sei se dá tempo da gente falar Dá, um pouquinho pode falar. que os pacientes às vezes relatam alimentos que eles percebem que inflamam o nariz. Tá vendo? Então, isso é muito questionável. Aí o leite, né, tem uma briga aí se o leite é um vilão ou não para rinite. Não é para todo mundo, tá? Eu percebo que alguns pacientes eles já chegam para mim falando, doutora, se eu tomo muito leite, eu fico mais secretivo, eu fico mais congestionada. Cada indivíduo, então, né? Claro, eu sempre pergunto, tem alguma coisa que você perceba? E aí a gente vai moldando, Evitando né? usar certas substâncias, trocando por outras, Isso, né? Tem até medicamento que o paciente usa, por exemplo, para próstata aumentada, que eles causam vasodilatação do nariz. Tá vendo? Então, os pacientes falam, como eu atendo muito idoso, eu falo, olha, tem algum remédio que você começou recente, que eles começam a entupir o nariz? Falam, doutora, eu nunca tive rinite e agora eu tô tendo. Aí às vezes tá usando o quê? Dutasterida? Exato. Finasterida, dutasterida, essas coisas? Todos eles, Tadalafila. Tadalafila também? E aí, Vasodilatador, fica com a né? rinite. É porque então... assim, faz um efeito sistêmico, né? Exato. Não é assim, ó, eu só vou dilatar a região da próstata, só vou dilatar. Não, dilata. Tem paciente que a gente começa a usar remédio da próstata, tem que diminuir o antipertensivo. Porque tem um efeito vasodilatador, a pressão começa a baixar. A gente é um só, né? Então você vai melhorar uma coisa, quer dizer... Exatamente. Então tudo tem que ser... Por isso que a rinite não é tão simples assim. Os quadros de obstrução nasal tem que ser avaliado. Porque tem uma infinidade de coisas que estão influenciando, né, na obstrução. Não, excelente. Mas o segredo, aí que fala o segredo, já que você, né, para quem não tem acesso aos médicos, ou enfim, se você mantiver a tua saúde em dia, né, dormindo bem, se alimentando bem, comendo coisas não industrializadas, comendo coisas saudáveis e fazendo lavagem nasal... A chance das coisas darem certo é muito grande, né? Muito grande. A chance de isso aí complicar é muito menor. Bom, Juliana, a gente está terminando o nosso tempo. Nossa, foi ótimo. Acho que esclareceu muito. Eu aprendi muita coisa aqui também. Que bom, E sempre ajuda, a gente sempre ajuda alguém com as nossas informações. Verdade. Então, eu queria te agradecer a presença, a disponibilidade. Foi muito didático, acho que esclareceu muito. E queria saber se quer deixar algum recado, falar suas redes, se você quiser deixar algum recado para as pessoas, fica à vontade. Imagina, né? Eu espero que tenha realmente esclarecido bastante coisa, principalmente evitando assim o uso indiscriminado de antibiótico, que a gente sempre fica em cima para não ficar usando antibiótico sem motivo. Bom, vocês podem me achar, eu sou médica coordenadora aqui da equipe de retaguarda do Hospital do Coração, estou todos os dias aqui, então se alguém quiser passar em consulta, é só ligar no hospital ou no meu Instagram, que é Joana Watt, também tem meus contatos do consultório lá. Foi um prazer, Cris. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, até o próximo podcast.